Então, o professor Antônio Gomes de Souza Filho concluiu seu doutorado em Física pela Universidade Federal do Ceará em 2001, com realização de estágio sanduíche no MIT, nos Estados Unidos, durante o ano de 2000. Atualmente é professor associado 3 do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará e bolsista de produtividade do CNPq nível 1A. Já publicou em torno de 230 artigos em periódicos internacionais. O professor contém em torno de aproximadamente 10.400 citações, o que resulta em um fator H de 55. Já orientou 8 dissertações de mestrado e co-orientou 3, orientou 7 teses de doutorado e co-orientou 2. Já atuou como pesquisador visitante das universidades de Tohoku, no Japão, no MIT, na Universidade de Lyon, na França, e na Unicamp. Já foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, de 2016 a 2019. Foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, no período de 2001 até 2015, e ingressou como membro titular da Academia Brasileira de Ciências em 2018. Nesse mesmo ano, ele recebeu da Presidência da República do Brasil a Comenda de Ordem Nacional do Mérito Científico, classe Comendador. Atualmente é membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Física e membro do Conselho Consultivo da Academia Brasileira de Ciências. Ele atua na área de Física da Matéria Condensada, com ênfase em nanociência e nanotecnologia. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado. Eu que agradeço, né, ao Student Chapter da SBPmat aí de Belém, né, e aos amigos Newton, professor Valdeci, né, pela oportunidade de conversar com vocês, né, sobre algumas questões relacionadas, né, a materiais, né. Então, a minha intenção nessa fala, né, nessa aula, nessa conversa, seja lá como a gente queira classificar, vai ser um pouco no sentido de resgatar, né, para a gente que trabalha com materiais, né, principalmente aqui na questão da física, né, eu estou no departamento de física, vocês aí, o Student Chapter, posso estar equivocado, mas parece ter uma participação forte do pessoal da física, né, apesar de que, obviamente, como eu vou conversar com vocês, materiais é uma área que, por natureza, é muito interdisciplinar, muito multidisciplinar, e é uma oportunidade muito boa de colaboração entre diferentes áreas de formação, porque, como eu coloquei de forma bastante ousada no título dessa fala, os materiais estão em tudo, né? Mas em tudo mesmo. Então, como eles estão em tudo, eles servem como como um ponto de convergência ou como uma ponte de integração entre as diferentes áreas e os diferentes conhecimentos. E como eu vou tentar mostrar para vocês, faz toda a diferença, fez toda a diferença na evolução da própria ciência e da própria humanidade, e certamente fará no futuro, porque a gente tem uma demanda cada vez mais importante de materiais cada vez mais funcionais e mais inteligentes, até a gente pode colocar nesses termos, né? Então, o trabalho multidisciplinar é fundamental. Então, agradeço bastante o convite de vocês e vamos lá. Então, eu acho que assim, a gente pode, a qualquer momento, vocês podem interromper, eventualmente, para a gente responder algum questionamento ou fazer alguma reflexão, né? Eu tenho um roteiro mais ou menos, assim, espero falar aí durante os 40 minutos para vocês, 40, 50 minutos. Eu vou fazer uma introdução geral, colocar alguns conceitos e, obviamente, até pela área que eu atuo, não tem como eu não focar um pouco em nanomateriais, até porque na área de materiais, hoje, esse é um tópico, né, que nas últimas 2 décadas tem estado bastante presente e muito forte, com todas as perspectivas de aplicações e de obtenção de novos conhecimentos. Vou falar um pouco aí de considerações sobre a sustentabilidade, né, do nosso planeta e da nossa própria vida, de algum jeito, principalmente envolvendo as questões da demanda de energia e da limpeza do ambiente, onde os materiais são fundamentais, e umas considerações finais para a gente encerrar.
Bem, falar sobre os materiais na história da humanidade, de algum jeito, é também contar a nossa história, né? Então, a gente lembra lá das aulas, né, de história antiga, né, sobre todos aqueles períodos que eram classificados, né? Inclusive, a gente tem as idades, né? Tem, dependendo de como é classificado, você tem as idades dos metais, né? Tem idade do ferro, idade do cobre, do bronze. Então, isso já mostra de cara, né, pelo próprio nome que os historiadores escolheram para nomear as diferentes épocas que a gente viveu, a importância dos materiais, né? Então a gente tem na nossa história idades que têm o nome, né, de metais, que são materiais, né? Então, se a gente pegar ali mais ou menos em torno de 8.000 anos antes de Cristo, né, ou seja, falando 8.000 anos antes de Cristo, a gente tem os primeiros registros, né, do uso do cobre. O cobre certamente foi o primeiro material usado, né, pelo homem de forma já um pouco, vamos dizer assim, engenheirada, já com a fabricação de algumas peças, né? E é interessante porque o impacto dessa utilização foi tão grande, né, que certamente não é à toa que coincide o uso do cobre, mais ou menos nessa data que eu coloquei para vocês, com o surgimento das primeiras vilas, né? Ou seja, o homem estava fazendo uma mudança importante no seu modo de viver, porque ele estava deixando de ser caçador, coletor, e ele passou a se agrupar e a se fixar em determinados lugares, construindo, né, começando as vilas e fazendo aí uma mudança dentro do que se chama de revolução agrícola, né? Ou seja, ele passou em vez de procurar a comida, ser um mero coletor, ele passou a cultivar, né, e começou a desenvolver as técnicas de agricultura, e para isso precisava de ferramentas, e o cobre entrou exatamente nessa época. Então, veja bem, a gente está falando de 8.000 anos. Então, é a primeira vez que um material, né, digamos assim, engenheirado de algum jeito, claro que com todas as limitações que se tinha na época, mas é o primeiro registro histórico importante que mostra o impacto que o material teve na nossa história, né? Ou seja, ela marca também, de algum jeito, a transição de caçador-coletor para se agrupar em vilas e realizar agricultura. Bem, e aí vem, né, aí passam-se aí mais ou menos mais 2.000 anos, e aí vem uma coisa muito interessante, porque aí a gente tem também já com bastante precisão, né, a descoberta arqueológica de peças, né, como cerâmica, ou seja, a cerâmica fazia parte das atividades humanas nessa época. E pelo fato da cerâmica fazer parte, o homem já dominava o fogo e queimava a cerâmica, né? E a partir daí ele descobriu como extrair dos minerais, por exemplo, aqui do lado tem um mineral típico, né, uma jazida típica de um metal, ele aprendeu a extrair ouro e cobre, né, usando o fogo. Então, ali nascia já, né, de forma muito ainda, obviamente, rudimentar, mas aí já nascia a questão da técnica, né, de extração e da própria fundição dos metais, né? E aí a coisa vai andando, a gente chega ali na idade que é chamada, né, a idade do bronze, porque aí as coisas começam a ficarem mais sofisticadas e o homem começa já a extrair, né, dos minerais outros metais, além do cobre, do ouro, ele também começa a extrair o estânio e mistura esses dois e forma aí o que é chamado de bronze, né? Então essas peças que a gente tem aí, tem uma peça de prata que data mais ou menos dessa época, ou seja, mostrando que o homem já sabia manipular a prata, e uma famosa peça de bronze, né, que tinha. Aí depois a gente anda um pouco mais, vem a Idade do Ferro. Aí realmente representa um avanço importante, né, porque aí a gente tem, né, os objetos, né, vários, quem já teve a oportunidade de visitar alguns museus, pode, né, ver essas peças e aí a gente tem o ferro, mas além do ferro, que o homem também aprendeu a extrair naquela época, ele começou a fazer as ligas, a misturar diferentes metais, porque alguns eram moles, né, como o próprio cobre não é um metal muito duro, é bastante dúctil, mas ele aprendeu a fazer as ligas, aprendeu a extrair o ferro e aprendeu a dar têmpera ao ferro, né? Ou seja, foi aí que começou a surgir, já ali mais ou menos no último milênio antes de Cristo, a questão do aço,
né? E a gente tem isso fez toda a diferença na nossa civilização, porque foi esse domínio, né, dessa tecnologia que, além de ter as ferramentas para a agricultura, foram as ferramentas que também, sem discutir o mérito, né, armou os exércitos, e isso foi, obviamente, decisivo para a ocupação de alguns territórios e para redefinir a nossa história. Claro que eu não estou analisando nenhum mérito dessas questões. Mas quem dominava essa tecnologia, né, de ter um aço mais duro, de ter um aço mais resistente, certamente dominou e teve sucesso nas batalhas que os seus exércitos travaram. Eu dei aí exemplos, né, de metais, tá certo? Ali até o começo ali o ano zero, né, quando a gente usa aí, o calendário baseado no nascimento de Cristo. Mas a gente pode trazer um pouco mais para cá, aí em torno de 1800, início do século XIX, né, nós estamos falando, e aí a gente pode colocar outro material que também fez toda a diferença na nossa história, né? E aí eu coloco a borracha, né, o látex, a borracha natural retirada da seringueira, que é muito comum aí, que vocês conhecem bem, o pessoal da região da Amazônia. E, obviamente, a transformação e a revolução que foi quando o Goodyear, né, aprendeu, né, e introduziu o processo de vulcanização para transformar a borracha natural, dotar a borracha natural de propriedades de mais resistência e flexibilidade. Então, isso fez toda a diferença, e fez toda a diferença porque, além de potencializar o uso da borracha, que foi crucial, né, na Revolução Industrial, e ainda é crucial até hoje, ela também permitiu esse entendimento que basicamente é introduzir enxofre, né, nas cadeias poliméricas do látex, permitiu usar, né, e aprender a partir das propriedades da borracha natural, você ir para os pesquisadores irem para o laboratório e sintetizarem borracha sintética, que hoje a maioria das borrachas que a gente usa são sintéticas, mas que são fundamentais na sociedade moderna, né? Aí do lado tem uma foto de um pneu, e a gente sabe o quão importante é esse material para a tecnologia, por exemplo, dos transportes, né? E aí, quando a gente fala de transporte, não é meramente a mobilidade, né? O transporte integra toda a cadeia logística que distribui tudo que a gente possa imaginar em termos de bens e também em termos de serviço, e mantém essa aldeia com, né, quase 8 bilhões de pessoas sendo suprida das suas necessidades, porque a gente tem transporte e boa parte dele é feito sobre essas rodas. Interessante notar, né, que esse material ele é tão bem adaptado a essa função que é difícil a gente ver um pneu, raramente a gente vê um pneu que não tem essa cor que a gente conhece, né? Essa cor vulcanizada, que realmente não é uma questão né, simplesmente de desenhar pela cor, mas é porque nesse estado, né, que a borracha tem todas as propriedades. Então, eu só estou mostrando aí um exemplo também do século XIX, nós estamos falando do século XIX, de como a descoberta de um material impactou o nosso desenvolvimento. Eu gostaria também aqui só de pontuar uma outra coisa. A gente tem uma discussão muito atual, né, no momento, no mundo e no Brasil, não tem sido diferente, para o pessoal que está na Amazônia mais ainda, que é a questão da preservação dos recursos naturais. Então, eu escutei uma vez uma frase, não lembro agora exatamente quem disse, mas ela para mim é muito emblemática e eu compartilho aqui com vocês. A questão da preservação do ambiente, ela é de um valor enorme, porque tem um trocadilho, que é esse trocadilho que eu escutei, que é muito interessante, que a gente precisa preservar para conhecer e a gente precisa também conhecer para preservar. Então, imagina o seguinte, numa configuração onde uma espécie é extinta pela nossa atividade, digamos assim, apetitosa de explorar os recursos do planeta, algo que é extinto, a gente perde uma grande oportunidade de conhecer e, mais do que a oportunidade de conhecer, a gente perde os possíveis benefícios que o que a gente deixou de conhecer poderia trazer para nossa, né,
para a gente, para a vida da sociedade, para as pessoas. Então, imagine o seguinte, se você tivesse se a descoberta do látex não tivesse acontecido e, hipoteticamente, essa espécie que gera essa borracha natural tivesse sido extinta. A gente não teria tido a oportunidade de ter um desenvolvimento de um material tão importante para a nossa tecnologia. Estou só usando, né, fazendo uma hipótese, mas colocando um exemplo que é muito, cujo conceito vale para as outras coisas, né? Então, se você tem mesmo uma espécie animal, mesmo que seja de grande porte, pequeno, ou mesmo um micro-organismo, quando essas espécies são extintas, a gente perde uma grande oportunidade de saber o potencial que elas têm e o papel que elas têm dentro do ecossistema e como a gente pode, de alguma forma, tirar partido para se beneficiar, né? Então, a gente sabe, por exemplo, se nós nunca tivéssemos tido contato com os sanguessugas, talvez a gente não tivesse um anticoagulante tão bom como a gente tem, porque foi lá, né, entendendo como é que o sanguessuga furava o nosso corpo e o sangue não coagulava, que o homem desenvolveu os anticoagulantes que salvam um monte de gente com problemas de coagulação, principalmente quando tem esses acidentes que envolvem a formação de trombos, né? Então, é preciso conhecer para preservar e é preciso preservar para conhecer, e isso é fundamental, porque sem esse conceito, né, o futuro do nosso planeta fica muito comprometido. E aí, assim, se a gente anda um pouco mais, indo e vindo, aí eu não vou fazer uma sequência cronológica, mas aí eu falei de metais, né, falei de polímeros, e agora eu coloco aí um outro material que é importante, que são os vidros, né? Os vidros têm uma história interessante porque eles datam também de muito antigamente, é mais ou menos ali de 3.500 anos antes de Cristo, no Egito. Então, essa pedra que está mostrada aí para vocês, né, uma pedra, tem um nome, até esqueci agora como é que é exatamente o nome dela, mas esse é um mineral, é um silicato, e foi descoberto acidentalmente, né, com os navegantes, quando pararam numa determinada praia, na margem do Nilo, inclusive, eles usaram essas pedras como suporte para cozinhar, né? O homem já dominava o fogo nessa época, então eles perceberam que, como ficava muito quente, né, essa rocha derretia e formava um líquido. E aí foi aí que se descobriu como fabricar vidros, né? E desde então a gente tem o vidro muito presente na nossa história, né? O vidro é um material que atravessou todas as evoluções tecnológicas que a gente teve e provavelmente vai atravessar todas as outras do futuro. É um material muito versátil, muito difícil de entender, né? Tem desafios científicos enormes ainda para serem entendidos a respeito dos vidros, mas eles estão em tudo, né? Eles estão desde prédios, né? As fachadas de prédios como esses que estão aí. Eles, ali na Idade Média, eles tiveram um papel importantíssimo, porque os vidreiros, né, que eram verdadeiros artistas de manipulação da matéria, eles viveram ali na Idade Média e acabaram construindo, né, fabricando de forma muito engenhosa, mesmo sem entender todos os detalhes da estrutura atômica, a gente entende hoje, mas eles fizeram vitrais muito bonitos, que quem teve a oportunidade de visitar as catedrais na Europa, museus, percebem esses vitrais com diferentes cores e coisas muito bonitas. E as diferentes cores aqui é de fato, né, nanopartículas de metais que foram engenheiradas naquela época, né, diminuindo o tamanho, simplesmente fazendo maceração, que era a técnica usada para preparar essas diferentes cores. Então, a gente tem esses vidros, né, eles são carregados de nanopartículas. Claro que na Idade Média ninguém sabia disso, de fato, com grande precisão, não sabia, porque não tinha as técnicas adequadas. Hoje, com os microscópios eletrônicos, é possível identificar, né, que essas cores vêm dos plasmons das diferentes partículas metálicas que estão lá, né, plasmons que eu não vou hoje falar dessa parte, mas tem toda uma área plasmônica que desempenha um papel fundamental
nos materiais atuais e provavelmente em algumas tecnologias do futuro, né? Inclusive aquelas que envolvem a fabricação de sensores. Eu vou até mostrar depois um sensor feito à base de partículas que tem plasma. Mas veja também o seguinte, que nessa ida e volta, né, passeando aí no tempo, o vidro também tem uma revolução grande, né, provocou uma revolução grande a partir da década de 70, quando foram descobertas as fiberglass, né, ou seja, as fibras de vidro dopadas, algumas com terras raras, e que revolucionaram as telecomunicações, porque agora você poderia fazer telecomunicação usando luz para criptografar a informação e, obviamente, fazer isso numa velocidade muito alta. Então, o vidro também trouxe para a gente essa revolução. Então, perceba que, em cada momento da nossa história, os materiais realmente eles fazem essa revolução, né? Como é que seria o mundo moderno, com toda essa comunicação que a gente tem, se não fossem as fibras óticas? Não dá para imaginar. E a revolução da informática, né, das telecomunicações de uma forma geral, e desse campo tecnologia da informação, sem a capacidade de transmitir de forma muito rápida as informações, certamente a gente não teria todo esse arsenal e um mundo altamente conectado como a gente tem hoje. Então, e aí eu vou só colocar aqui um outro exemplo muito interessante, eu acho muito bom esse exemplo. O ano passado eu tive a oportunidade de visitar esse laboratório, o Virgo, né? Nos Estados Unidos tem o LIGO. Esse laboratório, em cooperação com o LIGO, eles detectam, né, as ondas gravitacionais. Então, esses dois dutos azuis que vocês estão vendo aí são braços que têm, juntando, dá 3 quilômetros, né? Basicamente é um interferômetro, como se fosse um interferômetro, e no final dessas linhas tem espelhos, né? E esses espelhos, e lasers, né, obviamente, que é o interferômetro, o padrão de interferência desse interferômetro, a medida varia no tempo, e ele tem toda uma teoria que é usada para a detecção das ondas gravitacionais. Então, isso, né, ondas gravitacionais é um assunto de fronteira da física, né? E a gente escutou muito a divulgação nos últimos 2 anos, principalmente, né, porque a observação, né, dessas ondas gravitacionais trazem a informação de eventos que aconteceram há muito, muito tempo atrás, né, milhões e milhões de anos, como, por exemplo, colisão de 2 buracos negros e outros fenômenos que estão registrados exatamente no nosso espaço-tempo, e que esses equipamentos são capazes de detectar. Todo mundo comemora muito isso, né, porque realmente é um avanço muito importante sobre o conhecimento do universo que a gente está imerso, mas o que é fundamental nesse grande equipamento e que faz toda a diferença são os espelhos. E aí, esses espelhos, eles são, ou seja, é um dos exemplos, né, que mostram que os materiais fazem a diferença. Ou seja, quando a gente diz que eles estão em tudo mesmo, né? Sem esses espelhos, não dava para detectar essas ondas gravitacionais usando esse interferômetro, obviamente, né? Pode ser que usando outra técnica, mas com essa técnica, os espelhos têm a tecnologia decisiva para essa detecção, porque eles são... perceba que detectar onda gravitacional são variações muito pequenas. Então, flutuações muito pequenas não podem acontecer porque elas certamente contaminariam, né, a interferência que vem das ondas gravitacionais. Então, esses espelhos, eles são, primeiro, altamente planos, eles têm uma planura, assim, uma coisa fora de série, e eles foram engenheirados, é uma tecnologia que ninguém sabe exatamente como é que porque é guardada, né? O segredo é bem guardado. Ele não absorve praticamente nenhuma luz, ou seja, talvez seja um dos materiais mais refletores que a gente tem até hoje. Ou seja, por quê? Porque se eles absorvessem a luz do laser, né, e é um laser de alta potência, se eles absorvessem luz, eles esquentavam, e aí a gente sabe que aqueceu, tem deformação. E aí é muito difícil você corrigir uma deformação causada, né, por um aquecimento num experimento de interferometria como esse, dessa magnitude. Então,
eu costumo dizer para os meus colegas de teoria de campo, né, e de física de altas energias. Né? Esse aqui vale bem aquela história do espelho, espelho meu, tá certo? Ou seja, sem essa tecnologia que é material science, né, ciência dos materiais de altíssimo nível, ciência e engenharia de materiais de altíssimo nível, não era possível ter tido acesso a esse tipo de detecção. Obviamente que esse meu comentário ele vale para qualquer outro fenômeno que a gente esteja falando em termos de detecção, né, de sinais. O sucesso dos equipamentos e o sucesso que a gente tem em ter equipamentos que detectam coisas, desde luz, né, a qualquer outro tipo ou deformação, isso é possível por causa do desenvolvimento que foi feito nos materiais e os materiais que têm propriedades que a gente acaba usando como detetores. Então, é uma roda que alimenta a geração de conhecimento e a geração de tecnologia de forma muito sincronizada, né? Novos materiais com novas propriedades permitem desenhar novos instrumentos que avançam o entendimento dos próprios materiais e do mundo como um todo, porque é possível, com essas novas propriedades, você acessar novos fenômenos. Isso, para mim, assim, é uma coisa fabulosa, assim, muito, muito, muito estimulante. Né? E aí, obviamente, que para a gente que faz pesquisa nas universidades, vem uma coisa interessante, que é uma discussão boa da gente fazer, que é a história do significado e da utilidade. Né? A gente, muitas vezes, se depara com essa discussão de que a ciência básica é mais importante do que ciência aplicada é mais importante do que ciência básica, e por aí vai, depende do fórum que você está inserido. Né? De fato, a discussão importante não é se é ciência básica ou se é ciência aplicada, se é ciência ou se é tecnologia. Né? Essa discussão é a que menos interessa. De fato, a discussão interessante é o que tem significado e o que não tem significado. Porque uma coisa que é meramente útil, ela pode não ter muito significado, mas é muito difícil algo que tem significado, eu não conheço nenhum, pode ser que tenha, não seja útil. Né? Então, isso é importante porque no Brasil, principalmente com a escassez dos recursos, né, as pessoas dizem, não, agora a gente só vai priorizar o investimento em ciência aplicada. Né? Quando, de fato, o que se tem que investir realmente é na ciência que descobre coisas que trazem significado para a gente. Né? Então, a grande pergunta não é se a pesquisa e a investigação que você faz, que a gente faz, ela é útil. Essa não é a pergunta. A pergunta é se ela tem significado. Porque se ela tiver significado, uma hora ela vai ter utilidade. E mesmo que ela não tenha utilidade prática, ela tem utilidade conceitual. E, obviamente, a gente sabe que na nossa história, na nossa evolução, o que fez toda a diferença para a gente ser uma espécie diferenciada das demais, não melhor, sempre pontuo isso, foi exatamente a revolução cognitiva, onde a gente atribui significado às coisas. Né? Então, quando descobrimos coisas e conhecemos coisas a respeito, né, de nós mesmos e a respeito do universo, nós mudamos o patamar cultural, o nosso patamar cultural, e isso se justifica por si só. Né? É até um pouco dentro da ideia de que se a gente tivesse só buscando utilidade, a vida seria muito tediosa. Né? Ou seja, a gente estava até conversando aqui antes de começar essa conversa, de que estamos sentindo saudade de estar mais perto das pessoas, de reencontrar os amigos, né? Conversar, tomar um café, tomar uma cerveja. Ou seja, no fundo, essas coisas que nos dão prazer, se a gente for olhar pelo lado da utilidade, elas não têm utilidade nenhuma. Mas ninguém vive só para a utilidade. Seria muito tedioso viver só para a utilidade. A revolução cognitiva nos tirou dessa rota. Né? A gente busca significado para as coisas. O que a gente dá valor são as coisas que têm significado, não as que têm meramente utilidade. E a ciência, como uma atividade humana, não poderia também fugir desse conceito. Né? Então, aqui tem um quadrante que o pessoal às vezes sistematiza para falar de ciência básica, ciência aplicada. Né? E aí eu coloquei esse quadrante, não vou discutir ele em detalhes, mas para mostrar que materiais também está aí. Né? E materiais está aí de duas formas. Quando o Thomas Edison inventou a lâmpada, ele fez uma grande revolução, né? Ele iluminou o mundo. Né?
o conhecimento que foi adquirido com a descoberta da lâmpada não foi muito grande, né? Ou seja, ele basicamente usou material, no caso, filamento de carbono, né? O carbono entra aí já, e ele usou esse conhecimento, né? A única coisa que ele fez, né, que foi assim, o crucial da história, foi colocar numa condição em que você não tinha oxigênio, para evitar a oxidação, e aí ele iluminou o mundo e ganhou muito dinheiro, e foi extremamente importante. Né? Extremamente importante. Mas, do outro lado, que tem um quadrante de Bohr, esse é muito interessante, porque com o Bohr, né, aparece toda a questão do entendimento dos materiais. Aí as descobertas que a mecânica quântica fez, né, que a física quântica trouxe para o entendimento dos materiais, foi de um significado enorme e de uma evolução enorme. E esse pessoal, eles não estavam interessados e não estavam fazendo perguntas para que servia entender os materiais. Eles simplesmente queriam entender como é que era a estrutura dos materiais, e daí surgiu toda a mecânica quântica, toda a física quântica. E aí a gente não precisa dizer muita coisa, né, sobre o que possibilitou, com o conhecimento da física quântica, o que possibilitou a gente desenvolver de materiais. Né? Porque é impossível, de algum jeito, a gente imaginar as tecnologias modernas sem a descrição quântica da matéria. Certo? Ou seja, a descrição quântica da matéria e o entendimento de como os elétrons se comportam, né? Porque a gente, hoje, quase tudo é eletrônico. Nós já estamos também entrando, já temos muito de fotônica, né? E em breve teremos espintrônica. Então, essas coisas que a gente está falando, né? Elétron, fóton e spin, são coisas que vêm do entendimento e da descrição quântica do mundo. Né? Então, as descobertas da mecânica quântica foram, né, realmente muito importantes. E tem uma conta, né, saiu esse artigo muito interessante na Scientific American, de 2001, já é antigo, tem quase 20 anos, mas naquela época, né, estimava-se que 30% do PIB americano ele era devido às invenções que foram possibilitadas pelo conhecimento da mecânica quântica, né, que, obviamente, é a teoria que a gente usa para entender e para engenheirar os materiais e as propriedades dos materiais. Né? Se a gente quer laser emitindo com luz azul, a gente sabe como fazer isso. Se a gente quer laser emitindo, né, laser de estado sólido, estou me referindo. Né? Se a gente quer LED com determinada cor, a gente sabe como é que faz isso. Né? Então, tudo isso foi gravação, como é que você grava a informação. Né? Todas essas coisas vêm do entendimento quântico, né? Porque, no caso da gravação em particular, você tem lá, né, os fenômenos da magnetoresistência gigante, que envolve, né, dentre outros efeitos, por exemplo, o tunelamento. E isso é um efeito bem quântico. Então, de novo, a física quântica impactou o mundo do ponto de vista de tecnologia e de utilidade da forma que eu estou colocando aí para vocês, uma parcela considerável do PIB. O pessoal que descobriu e que estabeleceu a mecânica quântica, certamente eles não estavam preocupados se isso ia ter ou não aplicação. Mas eles tinham uma pergunta muito profunda, cujas respostas, né, as perguntas que ele tinha, tiveram muito significado, elevou o nosso patamar cultural e, de quebra, tem todas essas utilidades. Então, essa que é a ideia que eu queria passar para vocês. Né? Quando a supercondutividade foi descoberta, né, inclusive acidentalmente, no início do século passado, né, a gente não imaginava que a supercondutividade ia ser crucial, por exemplo, em medicina, quando a gente pensa um equipamento moderno de ressonância magnética, né, e que a gente faz imagens e é uma revolução na medicina, né, para diagnóstico. Então, aparentemente, né, ou seja, tudo que foi descoberto em termos desses fenômenos, né, como é que a supercondutividade foi descoberta, né, o pesquisador estava investigando o comportamento, né, dos metais a baixa temperatura. E aí ele encontrou em 4K, né, ou seja, temperatura baixíssima, completamente fora da nossa realidade, digamos assim, corriqueira. Ele descobriu esse fenômeno e daí nasceu toda uma linha de pesquisa em você ter materiais com essas propriedades, que é uma área muito ativa da física de materiais e que tem aplicações, né, indiscutíveis. Deixa eu avançar aqui, porque eu acho que eu tenho mais uns 10 minutos.
Então, assim, como os materiais se inserem, né, nas nossas grandes demandas? Teve um estudo muito interessante feito pela American Physical Society, em parceria com a Academia Nacional dos Estados Unidos, sobre os desafios da física da matéria condensada. Esse estudo foi feito em 2010, nessa década, né, que a gente está acabando agora. Né? E tinha algumas das perguntas que nortearam esse documento. Né? E se a gente olhar para todas essas perguntas, né, como os fenômenos complexos emergem de ingredientes bastante simples, ou seja, basicamente assim, a gente tem materiais que todos são feitos de átomos e elétrons, né, de átomos, e os átomos, obviamente, têm lá seus elétrons, mas alguns são isolantes, outros emitem luz, outros são condutores, outros são supercondutores. Mas, de forma geral, eles são constituídos pelos mesmos elementos. Então, por que esses fenômenos, né, emergem quando a gente junta essas coisas? Isso é central em matéria condensada. A supercondutividade, por exemplo, é um fenômeno, pode ser classificado, né, como um fenômeno desse tipo emergente. Outra coisa, né, como a demanda de energia, como é que nós vamos dar conta da demanda de energia? Né? Os materiais são centrais nesse aspecto, eu vou voltar nisso aí depois. Qual era exatamente a física da vida, não vou discutir muito isso. O que acontecia, né, fora do equilíbrio, e quando você está muito distante do equilíbrio, né, nós temos uma física que é muito construída no limite do equilíbrio termodinâmico, e a maioria dos nossos fenômenos reais, eles não estão no equilíbrio. Né? A nossa própria vida é um exemplo clássico de um fenômeno fora do equilíbrio termodinâmico, eu estou falando. Né? E quais as descobertas que viriam do nanomundo, né? Ou seja, desse cenário de nanociência, de nanotecnologia, que eu vou me deter um pouco mais. E outra era como a tecnologia, como essa revolução da tecnologia da informação ia acontecer. Se a gente olhar para todas essas questões, os materiais estão em todas, estão em absolutamente todas. Né? E quem tiver a oportunidade de ler esse estudo, eu acho ele muito interessante, porque tem umas perspectivas bastante boas, né, sobre, principalmente, a física da matéria condensada, a física dos materiais. Bem, então vou falar um pouco mais de nano agora, porque eu acho que é uma área, né, que os materiais têm se colocado de forma muito forte, pelo fato de que é nesse regime, né, explorando esse regime, que a gente tem encontrado novos materiais, revisitado velhos materiais, mas dentro de uma perspectiva em que a engenharia das propriedades tem nos brindado com muita coisa nova, com muito fenômeno novo e com propriedades que eram completamente inesperadas e que uma hora elas vão ser certamente usadas em alguma aplicação tecnológica. Né? Então, nesse mundo nano, né, a gente tem basicamente o que a gente chama efeitos de tamanho. E os efeitos de tamanho, eles vêm basicamente de duas propriedades. Uma é a superfície, porque um material, quanto menor ele fica, mais superfície em relação ao volume ele tem. E o outro vem do que a gente chama confinamento quântico, que é um fator intrínseco do material, pelo fato de que nós estamos confinando os elétrons em alguma dimensão. Então, aí embaixo eu mostro os gráficos, né, da dimensionalidade e de como os elétrons se comportam. E quando a gente tem materiais com uma dimensão, duas dimensões ou zero dimensão, a gente tem comportamentos interessantes, porque os elétrons ocupam determinados estados de energia com bastante preferência em relação a outros, e isso faz toda a diferença. Como, por exemplo, possibilitar o fato de um tubo, né, feito de carbono, ele ser ao mesmo tempo metálico e ser também semicondutor, a depender da configuração. Então, passando rapidamente, o que é o efeito da superfície? O efeito da superfície é muito interessante porque no mundo real, e principalmente onde tem processos autônomos, como é a vida, tudo acontece na superfície. Então, às vezes a gente não tem essa noção muito clara. Né? Hoje a gente tem aí a questão da Covid, né? O coronavírus. Se você entender como é que é a interação do coronavírus com a parede celular das nossas células, você entende como não deixar ele entrar. De novo, é um fenômeno de superfície. Né? Então, a superfície está em tudo, está em tudo. Né? Quando a gente respira, o nosso pulmão tem uma área enorme, superfície.
Quando a gente come, é assim que o nosso organismo retira os nutrientes que ele precisa e as moléculas que ele precisa para a gente obter energia, e o nosso intestino tem uma área enorme e, de novo, é um efeito de superfície. E é um efeito interessante porque, dada toda a complexidade que você tem lá, a superfície é o que limita, né? Ela limita o que pode entrar e o que não pode. Né? E esse é o trabalho da superfície o tempo inteiro. No caso do sistema biológico, tem uma complexidade muito bonita e adicional, que é o fato de que essas moléculas têm a capacidade de reconhecer as outras e elas fazem, né, esse trabalho o tempo todo de rejeitar o que pode ser danoso e assimilar o que é bom. Claro que, vez ou outra, ela é enrolada, né, de algum jeito, ela é confundida, e é o que acontece, por exemplo, com os patógenos, né, bactérias e vírus. Uma hora ou outra eles trapaceiam, né, e rompem essa barreira, mas aí é a velha guerra da vida que acontece quando a matéria é funcional. E aí eu não vou falar disso, porque aí realmente é outro mundo, né? Porque os materiais estão em tudo, estão. Mas eu estou me concentrando nos materiais que são não funcionais do ponto de vista de que não são autônomos para poder sustentar a vida, por exemplo. Mas se a gente for para o mundo, né, das proteínas e das biomoléculas, que são materiais também, aí a coisa realmente ganha outra configuração de complexidade e de beleza muito grande, porque elas são completamente funcionais. Né? Então, em termos de superfície, esse é o efeito de ser nano. Né? Um bloco de quartzo, né? Um bloco de quartzo, SiO2, óxido de silício, se ele for grande, por exemplo, com 50 quilogramas, ele dá meio metro quadrado aproximadamente. Se a gente quebrar em milímetros, isso vai para 120 metros quadrados. E se a gente quebrar para 1 nanômetro, vai para 12 quilômetros quadrados. Então, é isso que faz, por exemplo, 1 grama de grafeno, né, que a gente tanto fala de grafeno, ocupe a área do que seria equivalente a um campo de futebol, por exemplo. Por que isso acontece? Né? Porque a razão superfície-volume aumenta, e é fácil de entender isso. Né? Se você pegar uma esfera e dividir a área pelo volume, ela dá 3 sobre o raio. Se esse raio for 10 a menos 9, por exemplo, for 1 nanômetro, né, essa razão área-volume dá 10 a 9. Ou seja, tem muito mais área do que superfície, a área é fundamental. E é por isso que o ponto de fusão, que depende da energia dos átomos, quando a gente diminui, por exemplo, o ouro, ele sai de 1000 graus, e quando a partícula é muito pequena, ele diminui para em torno de 500 graus. Né? Então, isso é o efeito da superfície. Mas a gente tem um efeito de confinamento, porque quando o sistema está muito pequeno, os elétrons ficam confinados e os estados quânticos passam a ser bem determinados por determinadas regras de seleção. E isso faz com que a mesma substância, por exemplo, um semicondutor, um quantum dot, ele tenha, apesar da sua composição química ser a mesma, apenas o tamanho mudando, ele tem cor diferente. Né? E essa cor é uma propriedade que vem dos estados eletrônicos, ou seja, é um efeito eminentemente quântico. Né? Isso acontece com os quantum dots e diferentes coisas. Né? Então, aqui é uma engenharia de propriedades. A gente quer diferentes cores, faz diferentes tamanhos. Isso é interessante porque aqui eu estou falando de pontos quânticos, né, que foram produzidos há poucos anos atrás, usando as técnicas de síntese, mas essa ideia, né, de variar o tamanho, variar a cor, é exatamente a mesma ideia que foi usada pelos artesãos lá naqueles vidros que eu mostrei para vocês, lá no que tem nas catedrais. Só que lá envolvendo nanopartículas metálicas, aqui envolvendo sistemas semicondutores. Né? No caso das nanopartículas metálicas, a gente está falando de plasmons, aqui nós estamos falando de emissão de luz, porque nós temos um gap de energia pelo fato de serem semicondutores. Bem, eu vou passar aqui rápido, porque o tempo está indo. Então, vem uma questão que eu até coloquei no resumo da fala que eu ia fazer para vocês, que era exatamente o fato, né, de que tudo que a gente precisa demanda um material. E aí a pergunta sempre é, qual é o material, as duas perguntas-chave, né? Qual é o material e qual é a propriedade que eu preciso e como eu vou engenheirar essa propriedade. O Feynman,
algumas pessoas atribuem, né, e dão o título de que ele iniciou essa discussão de nanotecnologia. E realmente ele colocou uma frase numa palestra antiga que é muito interessante, uma palestra que ele deu em 59, que ele dizia o seguinte, é que se a gente tiver o controle, né, de arranjar as coisas numa escala pequena, a gente teria uma variedade de propriedades que seria assustadora, né? Então, em resumo, o que essas duas perguntas, ou seja, em resumo, isso leva a duas perguntas, quais propriedades a gente quer e como obtê-las? Essas duas perguntas é o ponto central, né, elas estão em torno das questões fundamentais que a gente tem quando faz pesquisa em materiais. Então, a ciência e a engenharia dos materiais, o tempo inteiro, elas estão lidando, né, com essas duas perguntas. Então, esse é o ponto central. E como fazer isso, né? Eu vou colocar aqui rapidamente o cenário do carbono, é inevitável fazer isso, porque é a área que eu tenho trabalhado nos últimos anos. E o carbono é interessante porque eu coloco aí só os carbonos que têm hibridização sp2 ou muito próxima, e a gente tem o grafeno, que é uma folha, a gente tem o fulereno, que é uma bola, tem o nanotubo, que como o nome diz é um tubo, e tem o próprio grafite, que é o empilhamento de diferentes grafenos. Bem, cada um desses materiais, apesar de todos só terem carbono, eles têm propriedades bem diferentes, né? O grafeno é um condutor excelente, melhor do que todos os metais que a gente conhece, né? O nanotubo ele pode ser semicondutor, ele pode ser metálico, né? E quando a gente insere fulerenos no interior dos nanotubos, em algumas configurações, isso é possível obter sistemas que são supercondutores. Então, simplesmente mudando, né, tendo o controle das coisas, como o Feynman falou, numa escala pequena, você varia as propriedades do carbono de forma muito especial. Você tem sistemas que emitem luz, são isolantes, tem sistemas que são condutores e tem sistemas que são supercondutores. Sem mudar absolutamente nada, apenas do ponto de vista químico, mas mudando a forma e a morfologia, né? Então, basicamente é isso. Você pode... E ainda tem outros parâmetros, né? Quando você forma o tubo, o diâmetro pode te dar a propriedade. Quando você forma fitas, né, de carbono, você pode também engenheirar, além da condutividade, você pode engenheirar deixa eu passar aqui. Você pode engenheirar... você pode engenheirar as propriedades, inclusive magnéticas. Então, por exemplo, uma fita de carbono é uma fita de grafeno, né? É um sistema como se fosse um grafeno muito grande, mas com uma dimensão reduzida, a largura da fita. Então, o que acontece? Se a fita tiver diferentes formatos, no que diz respeito aos átomos que formam a borda da fita, ela pode ser semicondutora, né? Ou seja, ela pode emitir luz, e, dependendo da configuração, ela pode ter polarização de spin nas bordas. Então, a gente consegue mais uma outra propriedade, que é, de algum jeito, colocar propriedades magnéticas para esse sistema, né? Obviamente, olhando só uma das bordas, os spins estão alinhados numa única direção, né? Então, né, o Eduardo Girão, que é professor hoje lá na Universidade Federal do Piauí, na época foi estudante de doutorado aqui na UFC, ele fez um trabalho muito interessante simulando esses sistemas, né, que era chamado de Carbon Nano Eagles, e é um sistema que foi produzido em laboratório, né, aqui é a produção em laboratório desses sistemas, né, ou seja, é possível engenheirar essas propriedades, né, juntando essas coisas, e é possível também simular. Ou seja, variando a borda, simplesmente a borda e o formato dessas fitas, você obtém materiais que variam o gap, né, emitindo luz com diferentes comprimentos de onda, por exemplo, podendo emitir luz com diferentes comprimentos de onda, e dependendo da configuração, também com estados magnéticos, né? Você pode formar outras membranas para obter outras propriedades, né? Então, por exemplo, nessa semana, a Paloma, que é estudante de doutorado aqui na UFC, teve esse trabalho aceito, onde a gente parte de uma molécula, né, um tripentafeno, né, são 5 átomos de carbono, e você pode repetir e organizar esses pentafenos formando diferentes membranas de carbono.
E aí você acaba obtendo, por exemplo, da mesma forma que o grafeno, você tem também cone de Dirac, tá certo? Onde, né, a gente sabe que tem propriedades bastante interessantes, né? E, claro, esse nosso trabalho aqui é meramente teórico, mas só para mostrar que ontem eu acabei encontrando esse artigo, tá certo? Onde você parte de uma molécula, né, como essa que está aí, que hoje é um sistema muito estudado, daí tem muitas oportunidades, são sistemas bidimensionais, os polímeros conjugados, e nesse caso eles também são bidimensionais e têm essa estrutura. E isso aqui não é modelo, né? Isso aqui é uma medida de laboratório, ou seja, é possível organizar essas moléculas formando essas estruturas. E também essa estrutura tem cone de Dirac. Bem, a pesquisa no grafeno, gente, induziu, né, uma miríade de materiais bidimensionais. Hoje tem uma verdadeira tabela periódica dos materiais 2D. Então, aí tem uma tabela periódica de tudo que é possível formar com um único elemento na forma bidimensional. E tem também já outros avanços onde você pode ter a combinação de 2 ou de 3 materiais. Então, são muitos, né? É uma verdadeira miríade de materiais que podem ser estudados e com propriedades bastante diferentes, e como nitrito de boro, né, e muitos outros aí, ou seja, a livraria é imensa, né? A biblioteca tem muitos materiais, inclusive a combinação de 2 diferentes, né, para formar o que chama as heteroestruturas. Bem, eu acho que eu já estou chegando no final, então rapidamente aqui eu colocaria para vocês um pouco de reflexão na ideia de que eu mostrei para vocês alguns eventos que os materiais foram decisivos na nossa trajetória até aqui, mas eles serão muito mais na trajetória daqui para frente, né? E isso é importante porque a ciência, ela alerta para os problemas que a gente tem e ela, de algum jeito, é a única forma de mitigar esses problemas. Não é capaz de resolver todos, mas pelo menos mitiga esses problemas, né? E desde 2006, a gente tem um dado importante. O nosso estilo de vida consome 1,6 vezes a capacidade que o nosso planeta tem de regenerar. Então, se a gente pensasse aí na nossa receita e nas nossas despesas, a gente está gastando muito mais do que o que tem de receita, né? E a gente sabe também, pela própria ciência, que a exposição a diferentes produtos químicos, radiação, poluição, né, e aí poluição da água, do solo, do ar, contribui para muitos tipos de doenças. A gente também sabe disso, né? E esses alertas a ciência tem feito. Então, isso é importante porque, assim, se a gente consome 1,5 vezes a capacidade de regeneração do nosso planeta, a gente precisa ou mudar o estilo de vida ou desenvolver tecnologias que diminuem o consumo, né? Então, os materiais são fundamentais para isso, né? E aí onde vem alguns desafios, né? Que os materiais entram para valer e para vocês, né, para os estudantes principalmente que estão nessa área, tem muitas oportunidades de contribuição. E isso vem dessa questão bastante simples, porque, querendo ou não, a gente tem que fazer essa autocrítica como espécie, né, que nós saímos ali de 70 mil anos atrás de uma espécie insignificante, que era presa fácil para muitas outras espécies. Nós saímos para agora, hoje no momento, ser o maior terror do nosso ecossistema, né? A gente destrói tudo, impacta tudo e não está nem aí para as outras espécies. Isso a ciência já mostrou que não é uma boa ideia, e não é uma boa ideia por causa disso, né? A nossa tecnologia gerou materiais, mas, por exemplo, gerou muitos materiais que não são biodegradáveis, que não degradam, demoram séculos para serem degradados. E a gente joga tanto lixo que no oceano, em algum lugar do oceano, formou uma ilha de lixo, né? Essa ilha, ela é uma ilha completamente artificial nesse sentido, e é de lixo, lixo que foi jogado no mar e que as correntes levaram para um determinado lugar e acumulou e está acumulando. Imagina o tanto, né, o impacto que isso tem, por exemplo, na vida que fica abaixo da superfície da água, você bloqueando o sol e liberando todos os compostos químicos que essas substâncias têm no ambiente, né? Então, esse tipo de material, né, esse tipo de lixo que a gente gera, ele precisa ser combatido de algum jeito. E existem várias estratégias. Eu estou aqui só colocando um exemplo de um colega aqui do nosso departamento, que ele usa, né, a biomassa,
ou os rejeitos da biomassa que a gente tem para fabricar materiais à base de carbono que são funcionais, ou seja, você transformar, né, o que em princípio não tem mais utilidade, como por exemplo bagaço de cana, casca de camarão, casca de coco, coisa desse tipo, casca de semente de arroz, por exemplo, e você transforma isso em materiais com alto valor agregado, que têm propriedades de absorção e que podem ser, inclusive usados para mitigar a poluição. Por exemplo, aqui é um material feito a partir, usando essa abordagem, né, que é chamada de ecomateriais, ou seja, materiais que, em todo o seu ciclo, né, ele usa tecnologias que são limpas e que não poluem, e você acaba gerando um sistema, por exemplo, aqui, né, mostrando que eu posso tirar a tinta, né, ou seja, descolorar a água usando esse material como adsorvente. Então, materiais usados para remediação ambiental. A poluição da água, do ar e do solo é um fato. É um fato. Não tem como a gente fugir disso. Como é que nós vamos mitigar essa poluição? Não tem jeito. Fabricando materiais. E é uma boa pegada fabricar esses materiais a partir, por exemplo, do próprio lixo que a gente gera, né, para que esses materiais façam a limpeza do ambiente. Isso vale para a energia, né? Então, por exemplo, a gente tem que mudar de algum jeito a nossa matriz energética e os materiais entram para valer, tanto na energia solar quanto na energia eólica, né? Aquelas turbinas enormes dos parques eólicos, né? Ali tem muito material envolvido. Primeiro, porque você tem que escolher o compósito que vai fazer parte daquelas hélices, porque ele tem que ser resistente o suficiente para aguentar uma estrutura grande, mas ele também não pode ser muito pesado porque ele tem que girar, né? E lá em cima é um gerador, e um gerador envolve a presença de materiais magnéticos, e os materiais que têm sido usados, né, tem aberto toda uma perspectiva em você, por exemplo, diminuir o peso desses magnetos que estão lá em cima na turbina eólica, e tudo isso passa por engenharia de materiais. Bem, mas aí eu vou finalizar agora, porque quais são as propriedades e como obter dos materiais, a gente tem feito até agora muito dessa coisa baseada no que a gente sabe, né? E usando uma estratégia que ela não é muito eficiente no sentido de que a gente testa poucas possibilidades porque a gente vive pouco, né? E nós não temos a capacidade de testar de forma rápida muita coisa. Então, qual que é hoje, né, aí uma mensagem para os estudantes, uma tendência muito grande de materiais. Uma tendência muito grande de materiais é você usar as tecnologias da computação dentro, né, do que é chamado de aprendizado de máquina ou machine learning ou inteligência artificial, alguma coisa desse tipo, porque nós temos muitos dados, né? Hoje a gente vive no mundo dos dados. Extrair informação dos dados não é só olhando os dados, né? Existem coisas que estão e que emergem dos dados quando eles são analisados pela perspectiva de um sistema complexo, e isso, pelo volume que a gente tem, só é possível fazer com algoritmos e com computador, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar nanotubo, em 2000, a gente conseguia acompanhar tudo que saía de nanotubo, por exemplo, durante uma semana. Você conseguia, chegava no sábado, fazia uma pesquisa bibliográfica, você via todos os novos artigos e todas as áreas. Hoje, se você pegar uma área em específico, você não acompanha, né? Então, se eu quero desenvolver um material a partir dos que já tem, fazer uma pesquisa bibliográfica da forma como a gente faz, está ficando muito difícil, porque é muita informação, é um volume muito grande. Então, hoje, né, é uma realidade e uma tendência de que no futuro muito próximo, os materiais eles vão ser desenvolvidos muito nessa abordagem de design racional usando aprendizado de máquina, o chamado data-driven design, né? E aí você tem esse artigo de revisão que eu coloco aí, muito bom, tá certo? Mostrando como é que os computadores têm trabalhado, né, em cima de propriedades, só buscando algumas propriedades, fazendo uma projeção rápida de que materiais são bons candidatos para terem tais e tais propriedades. Não dá mais para a gente fazer isso procurando na Web of Science ou coisa desse tipo manualmente, né? Não dá, né? Porque são muitos sistemas e as combinações são
são enormes, né? Então, a gente tem uma iniciativa que eu recomendo todos os estudantes que estão nessa área de materiais a olharem, estudarem, porque isso vai ser decisivo na carreira de vocês no futuro, que é o tal do Materials Genome, né, que fosse o genoma dos materiais, onde você tem toda essa questão de fazer o design dos materiais usando modelos de aprendizado de máquina, né, e processamento de alto desempenho em cima de propriedades para selecionar alguns candidatos e daí você investe naquele sistema. Não dá mais simplesmente para você, eu vou investigar o material tal e faz todos os experimentos ou todos os cálculos. Não há necessidade de fazer isso, porque existem técnicas, né, e ferramentas que buscam isso de forma automática e te dá com maior chance, né, com muito maior chance, a possibilidade de realizar aquilo que você está querendo. Esse artigo é muito interessante também, né, os avanços recentes de Machine Learning, Solid State Material Science, ou seja, é realmente uma tendência, tá? Uma tendência e os estudantes não podem, que estudam materiais hoje, não podem fugir. Então, hoje tem uma reportagem na revista FAPESP que saiu no início desse ano, que é muito interessante, né, para quem, assim, como leitura inicial para poder buscar esse tipo de abordagem. Então, tem 6 bancos de dados enormes, ou seja, é muito dado, tem muito dado já gerado para materiais, né? Então, você tem esse Materials Project, tem 124 mil compostos inorgânicos e 530 mil materiais porosos, né? Tudo lá disponibilizado, propriedade, densidade, estrutura, né, gap, área superficial, tudo você precisa, né, em termos de propriedades físicas, né? Tem esse Automatic Flow for Material Discovery, tem 3,2 milhões de materiais compostos, dos quais calculou mais de 500 milhões de propriedades quânticas, térmicas, estruturais e elásticas. Então, 500 milhões de propriedades. Então, o material com composição tal e tal, qual que é a constante elástica dele, qual que é o parâmetro de Gruneisen, qual que é o calor específico, está tudo lá, 500 milhões. Né? Então, não tem como acessar essas informações e projetar o que você vai fazer sem correr o risco de fazer uma coisa que já está feita. E só tem um jeito de fazer isso, é usando técnicas computacionais. Não tem como analisar, né, 500 milhões de propriedades na mão. Não tem como fazer isso. Né? Não dá mais para fazer isso. Né? Então, tem todos esses sistemas aí. E aí eu termino o seguinte, colocando para vocês, não dá para a gente não colocar, porque estamos todos afetados, né? Como é que fica os materiais nessa questão das doenças, né? Esse artigo é muito interessante, porque para a gente que sempre, assim, que trabalha com nanopartículas, com microscopia eletrônica, né, e que desenha materiais de alguma forma, e principalmente busca materiais funcionais, os vírus, né, apesar deles não serem muito bons para a gente, às vezes, como o atual, e também não é só para a gente, é para os animais e para as plantas, eles são talvez as nanopartículas mais bonitas que a gente tem. Né? Elas são bonitas do ponto de vista de formato, mas elas são muito inteligentes também, né? A gente sabe o que elas são capazes de fazer, e tem uma série de propriedades, né, que está bem ali no limite entre separar o que é uma coisa viva, né, o que a gente pode definir como uma coisa viva e como uma coisa que é não viva. Né? Tem toda essa discussão aí, mas é uma partícula, com certeza, uma nanopartícula, né? Por exemplo, o SARS, o H1N1, o MERS, ele tem aí da ordem de uns 30 nanômetros. Realmente é um sistema nanométrico, é uma nanopartícula muito funcional, muito funcional. Né? E aí é interessante porque a nanotecnologia, a nanociência, os nanomateriais, eles vão ter um papel muito importante para o combate dessa doença, porque eles vão estar presentes, né, eles estarão presentes nas formulações de fármacos e principalmente nos sensores. Né? Então, isso é uma coisa interessante. Então, só para dar uma ideia, né, a microscopia eletrônica, que vem, né, que é uma coisa bem dos materiais, são tecnologias que foram aprimoradas e desenvolvidas à medida que os materiais foram sendo estudados, permitiu, por exemplo, né, fazendo imagens,
a detectar o SARS-CoV-2 em apenas 3 semanas. Né? Se a gente lembrar o SARS-CoV, né, que é o outro SARS que teve há um tempo atrás, isso levou mais de 5 meses para ser identificado. Né? Com o aprendizado que já se tinha das técnicas de materiais, né, principalmente a microscopia eletrônica de transmissão, e o estudo da morfologia, identificar rapidamente, em 3 semanas, que era um novo vírus. Né? E aí os materiais entraram já aqui para valer, né? Ou seja, você tem sensores, né, baseado em grafeno, tá certo? Que identifica com rapidez e com precisão, né, o vírus. Você tem sensores plasmônicos que fazem a mesma coisa, né, ou seja, que são capazes de identificar, pela mudança da ressonância plasmônica, né, se o anticorpo ligou, né, ao antígeno, e aí é um sensor. E aí tem uma coisa fantástica que eu acho que é que os nanomateriais entram aí, e entram de forma muito, muito forte, e aí não entra só para o combate ao SARS, mas para o combate a todas as doenças, que é a ideia de você fabricar uma nanopartícula, uma micela, e essa micela é funcionalizada com as moléculas que os vírus e as bactérias usam para entrar na nossa célula. Então, eles chamam nanodecoys, né? Então, você faz uma partícula que simula, é uma coisa muito parecida com a membrana das nossas células, porque ela vai estar carregada com moléculas que são aquelas que interagem com esses invasores das nossas células. Só que quando o invasor chega e ele se liga a essa molécula para entrar, ele não sabe se lá no interior tem a nossa célula ou não. E aí, como não tem, é um jeito de sequestrar esses invasores para dentro dessas partículas. Como essa partícula não tem DNA, não tem núcleo, então o vírus não tem como o vírus replicar, porque ele precisa da nossa célula. Então, é um conceito que eu acho assim, muito legal e que o pessoal tem feito uns avanços. Esse artigo é muito bom, recomendo quem puder ler, que parece ser uma área muito promissora, ou seja, você, de algum jeito, engana, né, o vírus ou a bactéria, e ele entra no interior dessa partícula e não faz nada porque ele não tem como replicar, porque lá não tem DNA. Então, só para mostrar que um sistema desse tipo, né, se ele for desenvolvido, a gente vai ter muito o que aprender. Bem, nós temos infraestrutura no Brasil para fazer pesquisa em materiais, tá certo? Vários laboratórios espalhados aí pelo Brasil inteiro, bons grupos, né? E o nosso laboratório né, o acelerador síncrono, né, o Sirius, que tem uma infraestrutura muito boa para investigar fenômenos dos mais diferentes tipos, nos mais diferentes materiais, e isso se conseguiu montar, a ciência brasileira conseguiu montar essa estrutura. Né? Mas, obviamente, a gente tem dificuldade, estamos mal para caramba em termos de recursos, né? Então, estamos em queda livre, o orçamento de 2020 é igual ao de 2006, né? De 14 anos atrás, e o de 2021, e tudo indica que é menor ainda. Então, a gente precisa realmente batalhar por isso. E aí eu termino aqui colocando uma propaganda, né, uma pequena propaganda de um estudo que a gente fez, um estudo não, mais um levantamento assim, que a gente fez do que as universidades fizeram no Brasil para enfrentar a Covid. Né? E aí está aqui o link, quem puder baixar e ver. Isso na ideia de que a gente tem que mostrar para o governo e para a sociedade que investir nas universidades é o melhor investimento que a sociedade faz e é para ela. Né? Esse é um investimento da e para a sociedade. E a gente tem várias realizações em materiais que já foram feitas e que dão conta de contribuir para o entendimento e para o combate à pandemia que as nossas universidades estão fazendo. Então, quem puder ter acesso e divulgar esse material, a gente agradece, porque a gente tem que levar para a população que somos capazes de fazer muita coisa boa. Bem, aí eu termino aqui, gente, simplesmente deixando uma mensagem, né, final para todos os estudantes, que a gente vive, de fato, uma pequena revolução, né, porque ela não é muito perceptível às vezes, que é uma revolução que o pessoal tem chamado, às vezes, até de bang, em alusão né, ao Big Bang, né, da teoria, mas, nesse caso, é essa coisa toda que se conecta de forma muito complementar e uma potencializa a outra, que é a revolução nas redes,
né, envolvendo a capacidade que a gente tem de manipular os bits, ligado com a nanotecnologia, que é a capacidade de manipular os materiais em nível atômico, e com a biotecnologia, em manusear e fazer uma verdadeira manipulação no mais alto nível e controlado dos genes, e tudo isso desembocando, né, e desencadeando em todas as implicações que vêm da neurociência, que a gente tem aprendido muito, que está aí no que o pessoal tem chamado de cognotech, né? Então, quando você junta tudo isso, o que a gente tem hoje é uma grande convergência dessas grandes áreas, né? Redes, nanotecnologia, biotecnologia e ciências cognitivas, dando e, de alguma forma, configurando aparentemente o que vai ser a arquitetura desse nosso século, né? E os materiais são centrais nesse processo, né? Mas, de novo, né, perceba que o desenvolvimento dos materiais exige também toda essa coisa que eu acabei de mencionar sobre os computadores, que aí está do lado dos bits, né? Então, os materiais já mudaram a nossa vida até agora, mas eles vão certamente serem decisivos e mudarem a nossa vida também no futuro. Acho que eu passei um pouquinho do tempo aí, Newton, mas vocês não me interromperam, eu segui. E aí eu finalizo por aqui, agradeço a atenção de vocês e obviamente, estou disponível para responder ou não, né, alguns questionamentos que vocês possam ter. Obrigado pela oportunidade.